E aí, galera do segundo ano, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de Química do setor B. Para a felicidade de vocês, a gente acabou os conteúdos de eletroquímica, então daqui para frente não vai ter mais pilha, não vai ter mais NOx, não vai ter mais eletrólise, não vai ter mais lei de Faraday, nem nada do tipo. Já vimos desde o começo do ano, então já estava um pouco cansado disso. Então agora a gente vai começar uma outra parte da química, todo um ramo novo da química, que é a química orgânica. Então preparem-se porque a gente vai ver química orgânica a partir de agora até o meio do ano que vem, que é quando o conteúdo termina. Tá? Então depois nas revisões, óbvio, a gente vai ver tudo de novo, mas daqui até o final do conteúdo de Química B, no terceiro ano, a gente vai ver só Química Orgânica. Então tem bastante coisa, tá? Tem bastante conteúdo. A Química Orgânica é considerado todo um ramo diferente da química. Claro que os princípios que valem são os mesmos, mas ela tem algumas particularidades, por isso que ela tem tanto destaque, tanto dentro do nosso material didático, dentro do ensino de vocês, quanto quando a gente vai olhar para questões de vestibulares e simulados e processos seletivos de uma forma geral, a química orgânica tem bastante importância, tá bom? Hoje a gente vai ver a aula 19, que é a introdução à química orgânica. Então, vamos ver hoje os primeiros conceitos ali, os princípios mais fundamentais para a gente entender toda essa parte da química que está por vir, tá bom? Então, primeiro a gente tem que entender o que significa química orgânica. Então, a química orgânica ela começou a ser estudada assim, com esse nome lá pelo final do século XVII. Por que ela recebe esse nome de química orgânica? Porque ela era justamente a química dos compostos presentes nos organismos vivos. Então, se começou a estudar e tentar entender que compostos, qual era a composição das substâncias que existiam dentro dos organismos vivos. Por isso, então, o nome química orgânica. Orgânico vem de organismo. E o que já se sabia nessa época, com os primeiros estudos, é que as principais substâncias que existem dentro dos organismos são formadas principalmente por carbono. Tá? Então já se sabia que a química orgânica, ela era a química de compostos de carbono que existiam dentro dos organismos. E o que se achava na época era que para essas substâncias serem formadas, para essas substâncias orgânicas serem formadas, era necessário uma tal força vital. Então seria essa força vital que faria com que dentro dos organismos vivos essas substâncias formadas por carbono fossem produzidas. E não poderia ser produzida de outra forma se não existisse essa força vital. Tá? Então, essa é uma teoria que durou muitos anos ali, que se acreditava porque quando a gente pensa nas substâncias inorgânicas, aquelas que a gente encontra na natureza, nas rochas e na terra e na água, elas têm uma composição bastante diferente, elas não são feitas de carbono. Quando a gente pensa nas substâncias que existem dentro dos organismos, elas são feitas principalmente por carbono. Então, se acreditava que existia essa força vital que fazia com que fosse possível produzir essas substâncias. Só que, lá em 1828, um cientista alemão chamado Friedrich Wöhler, ele fez uma reação que foi justamente essa. Ele pegou o cianato de amônio, que é um sal, uma substância inorgânica, e aqueceu no laboratório dele, dentro de algumas condições ali pré-determinadas, e ele obteve como produto a ureia, que é essa substância aqui. Notem que ela é formada pelos mesmos átomos, tem 2 nitrogênios, 4 hidrogênios, um carbono e um oxigênio, ligados de forma diferente, ele forma a ureia, que tem aqui um C, dupla O, esse carbono faz uma ligação com o nitrogênio e outra simples ligação com o nitrogênio. A ureia ela é uma substância orgânica, por aquela definição antiga. A ureia é uma das substâncias produzidas pelos organismos vivos e ela é eliminada, por exemplo, na nossa urina, mas ela é produzida por diversos organismos vivos diferentes. Ou seja, o que o Wöhler fez? Ele mostrou que é possível produzir, sim, uma substância orgânica a partir de uma substância inorgânica em laboratório. Então, a gente não precisa da tal da força vital. E a partir então dessa experiência de Wöhler, tiveram várias outras experiências que mostraram que as substâncias orgânicas elas não precisam do organismo vivo para serem produzidas, não precisam da tal da força vital. Então, a própria definição de química orgânica mudou com o tempo. Então, a química orgânica, e essa é a definição que a gente usa até hoje, química orgânica é a química dos compostos de carbono. Sejam eles compostos de carbono naturais, que existem já dentro dos organismos, sejam os compostos de carbono artificiais, feitos em laboratório. As propriedades e as regras que regem
esses compostos são sempre as mesmas, tá bom? Então, quando a gente fala de química orgânica, tudo que a gente vai ver daqui para frente são todas cadeias de carbono. Beleza, gente? Agora, o que não se sabia até então era como que os átomos se ligam. Na verdade, não só os átomos de carbono, os átomos de uma forma geral, não se conhecia exatamente como eles se ligam, né? E o Kekulé, que era um cientista francês, ele foi um dos primeiros caras que propôs uma teoria ali de como os átomos se ligam entre si. Ele propôs a teoria das valências, que dizia que cada átomo tem uma determinada valência, ou seja, um determinado número de ligações que ele pode fazer. E, a partir desses estudos, estudando especificamente alguns compostos de carbono, ele chegou a 3 postulados, né, que são a base da química orgânica. Que são, primeiro, o carbono é tetravalente. O que significa ser tetravalente? O carbono ele faz 4 ligações. Como são essas 4 ligações? Ele pode fazer 4 ligações simples, como está mostrado aqui. Ele pode fazer uma dupla ligação e 2 ligações simples. Ele pode fazer uma tripla ligação e uma ligação simples, ou ele pode fazer 2 duplas ligações. Então, são 4 formas possíveis que um carbono pode se ligar com outros átomos, mas ele sempre faz 4 ligações. Então, esse é o primeiro postulado de Kekulé e um dos mais importantes. Gente, o carbono faz 4 ligações, sempre. Segundo postulado é que as 4 valências do carbono são equivalentes, ou seja, se a gente tem essas 4 representações aqui, ó, todas elas, a gente tem um carbono no meio ligado em 3 átomos de cloro e um hidrogênio. Só que aqui o hidrogênio está em cima, aqui ele está na direita, aqui ele está embaixo, aqui está na esquerda. São 4 moléculas diferentes, de 4 substâncias diferentes? Não. Na verdade, são 4 moléculas representando a mesma substância. Por quê? Porque as 4 valências são iguais, são equivalentes. Ou seja, tanto faz se o hidrogênio está para baixo, para o lado, para cima, não importa. Eles todos representam a mesma substância. Tudo bem? Então, quando a gente vai desenhar uma molécula orgânica e a gente tem as 4 ligações, tanto faz para que lado a gente vai colocar esses ligantes. Todas as 4 ligações elas são equivalentes. Tudo bem? E por último, o terceiro postulado é que os átomos de carbono podem formar cadeias. Isso é extremamente importante, por isso que a química orgânica ela é tão importante. Por quê? Ok, a gente tem um exemplo aqui, onde a gente só tem um átomo de carbono, com 4 hidrogênios, e aqui a gente tem 2 carbonos, aqui a gente já tem 4 carbonos ligados em linha, e o número, na verdade, de carbonos que podem se ligar em linha formando essas cadeias é muito grande. Então, a gente tem moléculas que têm milhares e milhares e milhares de átomos de carbono ligados uns aos outros, além de outros vários átomos formando moléculas gigantescas, tipo as nossas proteínas, que tem dentro do nosso corpo. Tá? Então, é justamente essa propriedade que faz com que o número de compostos orgânicos que podem existir seja infinito. Porque se eles podem formar cadeias, então eu posso ter um número infinito de carbonos ligados de infinitas formas para formar infinitas substâncias. Então, se tem tantas substâncias possíveis, é por isso que a gente olha com tanta atenção para a química orgânica, porque cada tipo de substância vai ter propriedades diferentes, vai ter suas próprias características e reatividade, então isso faz com que a química orgânica seja tão importante, tá bom? Então, vamos olhar aqui agora os tipos de representação. Então, como que a gente representa essas moléculas orgânicas? Tem vários tipos de representação. Então, ou vários tipos de fórmula, né? E o primeiro tipo de fórmula que a gente vai ver... vamos olhar para a substância etanol primeiro, né? Então, a substância etanol ela pode ser representada de várias formas. Então, a primeira forma, que é a que a gente já conhece, que a gente sempre trabalha, é a fórmula molecular, né? Na fórmula molecular, a gente representa os símbolos dos átomos que formam aquela molécula e representa aqui com os índices o número de átomos de cada uma delas que está dentro da molécula. Então, a fórmula molecular do etanol é C2H6O. Né? Tem 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio formando essa molécula. Beleza, essa é a fórmula molecular. Mas em química orgânica, a fórmula molecular não diz grande coisa para a gente. Por quê? Como é que estão ligados esses átomos aqui? A gente viu que o carbono forma cadeias. Que cadeia que ele está formando aqui? Não dá para a gente saber só pela fórmula molecular. Então, em química orgânica, a gente vai usar principalmente um outro tipo de fórmula, que é a fórmula estrutural. Como o nome diz, essa fórmula mostra a estrutura. Então, aqui, ó, a gente está mostrando todas as ligações que acontecem nessa molécula. Então, aqui eu tenho um carbono que está ligado em 3 hidrogênios e ele está ligado no outro carbono que
está ligado em 2 hidrogênios e no oxigênio que está ligado nesse hidrogênio. Está vendo aqui que ele está mostrando, então, todas as ligações. Essa é a fórmula estrutural. Ela é a mais importante para a gente, tá bom? E a gente vai desenhar bastante fórmulas com essa cara aqui. Muitas vezes a fórmula estrutural não está mostrada desse jeito, ela é a fórmula estrutural condensada. Por quê? Todas as moléculas têm um monte de hidrogênio, a gente sempre vai ter vários hidrogênios aqui. E às vezes eles poluem um pouco como que ela está, essa fórmula. Fica tanto hidrogênio que a gente fica difícil de entender o que está acontecendo ali, quais são as ligações entre os carbonos. Então, um outro tipo de fórmula estrutural que a gente tem é a fórmula estrutural condensada. O que é condensada? A gente junta os hidrogênios que estão ligados num determinado átomo e coloca eles como se fosse na fórmula molecular. Ó, aqui, ó. Esse carbono tem 3 hidrogênios, então a gente coloca aqui, ó, H3C. Esse carbono aqui tem 2 hidrogênios, então a gente coloca aqui CH2. Esse oxigênio aqui tem 1 hidrogênio, então a gente coloca aqui OH. E a gente coloca os tracinhos representando as ligações somente entre os carbonos e os átomos aqui como o oxigênio, né, os átomos diferentes. Mas os hidrogênios a gente tira essas ligações e a gente coloca aqui do lado. Porque aí fica uma fórmula mais limpa, né? E um pouco mais fácil de entender, dependendo do caso. Essa aqui é uma fórmula pequena não, mas quando são moléculas muito grandes, vocês vão ver que fica um pouco complicado a gente olhar a fórmula estrutural, então a gente usa muitas vezes a fórmula condensada. Tá? Um outro tipo de fórmula que a gente também usa e que também fica mais fácil a visualização é a fórmula de linha ou de traço, né? E a fórmula de linha ou traço, ela é mais clean ainda, né? Ela vai ser mais limpa ainda. Então, o etanol na fórmula de traço é isso aqui. Né? Parece até esquisito a gente olhar e falar, como assim isso aí é uma molécula orgânica? O que é? Na fórmula de linha ou traço, a gente tem essas 3 regrinhas aqui. Então, cada vértice ou ponta é um carbono. Então, ó, quando a gente olha essa molécula aqui, ó, eu tenho uma ponta aqui, então quer dizer que tem um carbono, e eu tenho esse vértice aqui, então quer dizer que tem outro carbono. Então, essa molécula tem 2 carbonos. Cada traço é uma ligação. Então, aqui, ó, se aqui é um carbono, aqui é outro, e eles estão unidos por um traço, quer dizer que existe uma ligação entre esses 2 carbonos. Entre esse carbono e esse oxigênio, existe outra ligação. Tá? Então, eu tenho aqui carbono, carbono, oxigênio. E são ligações simples. Se a ligação fosse dupla, aqui ia ter 2 traços. Se fosse tripla, ia ter 3 traços. Tá bom? E os hidrogênios ligados aos carbonos a gente não mostra, tá? Então, aqui tem hidrogênio, aqui tem hidrogênio, a gente não mostra. Qual hidrogênio a gente mostra? Os que estão ligados a átomos diferentes do carbono. Então, quando tem coisas diferentes de carbono, a gente coloca o símbolo. Então, se tem oxigênio, nitrogênio, enxofre, qualquer um desses outros caras. Aí a gente vai colocar o símbolo e os hidrogênios ligados a esses caras a gente coloca também, tá? Então, a gente não coloca nem o símbolo do carbono, porque eles são as pontas ou vértices, e a gente não coloca o símbolo dos hidrogênios ligado aos carbonos, que estão subentendidos aqui. A gente não representa eles de nenhuma forma, mas eu sei, se esse aqui é na ponta, esse carbono, e ele está fazendo uma ligação simples aqui, quer dizer que aqui tem mais 3 hidrogênios. Aqui tenho 2 ligações desse carbono, quer dizer que aqui tem mais 2 hidrogênios, e assim por diante. Tá? Parece um pouco complicado, mas a gente vai usar bastante essas fórmulas, principalmente quando a gente for ver moléculas cíclicas, né, que são as de cadeia fechada, e a gente vê que com a prática a gente consegue usar essas moléculas tranquilamente. Tá? E por último, a gente tem o modelo tridimensional. O modelo tridimensional, ele, como o nome diz, ele representa aqui essa molécula em 3 dimensões. Então lembra que o carbono ele faz 4 ligações? Se a gente for lembrar o que a gente viu no passado, de geometria molecular, quando faz 4 ligações, esse carbono tem uma geometria tetraédrica. Né? Quando a gente desenha a fórmula estrutural, a gente não dá conta de desenhar essa geometria tridimensional. Mas existem modelos aqui gerados por computador que a gente usa, que mostra aqui essa estrutura tetraédrica. Então, na apostila de vocês, e simulados e provas, sempre vai aparecer estruturas como essa aqui. Né? O carbono normalmente é representado por bolinhas pretas, o oxigênio vermelha, os hidrogênios branca e alguns outros elementos que vão aparecer. Se a gente estivesse na sala de aula, eu ia estar mostrando para vocês, neste momento, um modelo molecular de plástico, que a gente consegue formar essas estruturas aqui. Então, enquanto a gente está no computador, a gente consegue olhar para essas moléculas, mas quando a gente voltar para a sala de aula, a gente vai olhar para essas aqui. Tudo bem? Então, esse modelo tridimensional, como vocês podem ver, os átomos são essas esferas e as ligações são esses bastões. Por isso que eles são chamados também de modelo esfera e bastão ou modelo pau e bola.
né? Como vocês não têm maturidade suficiente para lidar com um modelo chamado pau e bola, a gente não vai usar essa nomenclatura, então a gente vai chamar sempre ele de modelo tridimensional ou esfera e bastão, beleza? Agora, para terminar, só falta a gente ver a classificação de carbonos. Nessa primeira aula não tem tanto conteúdo, mas é importante a gente entender todos os passos aqui, beleza, gente? Porque é a partir disso que a gente vai construir todo o repertório de química orgânica daqui para frente. Tudo passa por isso que a gente está vendo hoje, vale daqui até a eternidade, tá? Então tem que estar bem claro na mente de vocês aí. Então o último conceito que a gente vê hoje é a classificação de carbonos, né? Quando a gente tem uma molécula, dê uma olhada nessa molécula aqui, ó. Tem vários átomos de carbono ligados aqui, formando essa cadeia com várias ramificações, tá? Como que a gente classifica os carbonos? A classificação, ela é de acordo com o número de ligações que cada átomo de carbono faz com outros átomos de carbono. Então, tem 4 tipos de carbono. A gente tem o carbono primário, que é um carbono que está ligado a um outro átomo de carbono somente, tá? Então, ele só está ligado a mais um átomo de carbono. Existe o carbono secundário, que é um átomo de carbono que está ligado a outros 2 átomos de carbono. A gente tem o carbono terciário, que é um carbono que está ligado a outros 3 átomos de carbono. E o carbono quaternário, que é um átomo de carbono que está ligado em outros 4 átomos de carbono. Então, eu vou olhar para cada um desses carbonos aqui e vou olhar. Esse carbono está ligado em quantos outros carbonos? E assim por diante. Então, é assim que a gente faz a classificação de carbonos. A gente tem que olhar carbono por carbono e ver quantos ligantes ele tem. E, ó, tomem cuidado, que aqui é quantas, não é quantas ligações ele faz com átomos de carbono, é com quantos átomos de carbono ele está ligado. Se a ligação é simples, dupla ou tripla, tanto faz. Eu estou olhando o número de átomos de carbono que estão ligados a ele, e não o número de ligações, tá? Então, quando a gente olha essa molécula aqui e faz essa classificação, a gente vai ter isso aqui, ó. Notem, ó, que os carbonos das extremidades, os carbonos que estão nas pontas da cadeia aqui, eles são carbonos primários. Ou seja, ó, esse carbono ele só está ligado nesse outro. Então, ele só está ligado em um carbono, ele é primário. Esse aqui é a mesma coisa. Ó. Então, os carbonos que estão na ponta, eles só estão ligados a um outro átomo de carbono. Quando a gente olha esse carbono aqui, por exemplo, ó, esse carbono está ligado em 2 hidrogênios, nesse carbono e nesse carbono. Ele está ligado em 2 átomos de carbono, portanto, ele é secundário. Que é a mesma coisa que acontece com esse carbono e com esse aqui. Né? Então, a gente tem 3 aqui carbonos secundários, ligados com outros 2 átomos de carbono. Quando a gente olha para esse carbono aqui, olha lá, esse carbono está ligado em um hidrogênio e ele está ligado num carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Então, se ele está ligado em 3 átomos de carbono, ele é um carbono terciário. Né? Ele está aqui numa ramificação, que a gente chama aqui, ó, tem uma bifurcação na cadeia. E esse carbono aqui, ó, ele é um carbono quaternário, porque ó, ele não tem hidrogênio ligado a ele, ele está ligado em 1, 2, 3, 4 átomos de carbono diferentes. Se ele está ligado em 4 átomos de carbono, ele é um carbono quaternário. Então, para a gente classificar carbonos, a gente vai olhar sempre um por um e ver quantos átomos de carbono cada um deles está ligado. Se tiver átomos diferentes de carbono, oxigênio, pode ter no meio da molécula aqui, vai aparecer, além de hidrogênio, pode ter oxigênio, nitrogênio, outras coisas. Essa classificação continua. Eu estou sempre olhando quantos átomos de carbono estão ligados a esses caras. Beleza, gente? Então, de conteúdos por hoje é só isso. Né? A gente vai ver bastante química orgânica, então essa aula é muito importante, tanto que é uma aula só da apostila, mas a gente vai ver nas 2 aulas da semana, porque é importante que todos esses conceitos estejam bem fixados na cabeça de vocês, a gente vai ter bastante tempo para fazer os exercícios, tirar as dúvidas e tudo mais. Então, espero que a gente se veja aí durante a semana nas aulas ao vivo, e vamos fazer os exercícios, vamos fazer tudo certinho, e a gente vai ver que química orgânica pode ser também bastante divertido. Beleza, gente? Então, aquele abraço para vocês e a gente se vê aí durante a semana. Falou!